coletoria, ele era um cobrador de impostos. E Jesus se dirige àquele homem e fala para Mateus: segue. Ele chama Mateus para segui-lo. E é interessante, talvez vocês podiam pensar, por que Jesus está chamando Mateus? Mateus é um cobrador de imposto. Mateus faz parte daquele grupo de pessoas que são odiados pela sociedade de Israel, que são conhecidos como corruptos, porque infelizmente os cobradores de impostos eram corruptos. Como é que Jesus pode chamar uma pessoa desse tipo para andar com ele, para seguir a ele? E aí Jesus ele chama Mateus, e aí ele vai lá na casa de Mateus. E Mateus provavelmente alguém que tinha alguns recursos, o cobrador de imposto tinha recursos, né? E aí ele faz ali um jantar, né? Uma comida ali, alguma coisa, né? E ele chama muitas pessoas. Mateus ele começa a caminhar com Jesus, mas leva muitas pessoas, outros cobradores de impostos, pessoas talvez de uma índole meio duvidosa, pecadores. E Jesus ele está lá na casa de Mateus. E os religiosos, eles olham esse tipo de coisa, eles veem Jesus ali, e eles chegam lá para os discípulos de Jesus, e eles questionam: por que Jesus, o mestre de vocês, está andando com essas pessoas, com esse tipo de gente, com cobradores de impostos, com pecadores? O mestre, vocês comem com essas pessoas. A ideia de comer é que você tenha uma relação, um relacionamento. E Jesus ele ouve e ele responde: olha, os que são sãos, aqueles que têm saúde, esses não precisam de médico. E eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Por que ele fala não vim chamar justos? Para que Jesus está falando isso? Ele está respondendo isso para os fariseus, para os religiosos, para aqueles que se consideram melhores do que outros. E uma coisa, nós como cristãos, nós temos que ter consciência disso. Nós conhecemos a Cristo, um dia fomos alcançados por Cristo, mas nós nunca podemos achar que nós somos mais santos, melhores ou superiores àqueles que não conhecem a Deus, simplesmente porque seguimos como era o que os fariseus eles pensavam de si mesmos. Eles se achavam mais espirituais, eles se achavam superiores, eles se achavam melhores do que aquelas pessoas, talvez porque eles cumpriam regras religiosas, porque eles tinham uma vida religiosa. E realmente nós precisamos caminhar com Deus. Mas eu creio, meu amado, que quanto mais a gente caminha com Deus, mais parecido com Jesus nós iremos nos tornar. Nós olhamos para Jesus, e Jesus ele se dirige a pessoas que estão perdidas, que estão talvez afastadas, que estão vivendo vidas erradas, como quando ele chama Mateus. Mateus não era uma pessoa, talvez, de uma... eu não sei, a Bíblia não diz se Mateus era desonesto ou não, mas ele trabalhava numa área que não era muito bem vista, que não era muito bem conceituada. Ele podia até ter uma, sei lá, não sei se Mateus era honesto ou não, a Bíblia não diz. Mas, por exemplo, quando a gente pensa, vou dar só um exemplo. No Brasil, quando você pensa em político, não sei como é que é no Peru, né, se é assim também, mas quando a gente pensa em político, o que vem à tua mente? Você fala assim: nossa, olha, esse camarada é honesto. Mas quando a gente pensa em político, você não associa a palavra honestidade com a palavra político, ou associa? Geralmente não. Por quê? Por causa do comportamento geral, da maioria. Agora, eu não posso dizer e afirmar que todo político é corrupto, porque eu não tenho como saber isso. Pode ser, não sei, né? Pode ser que exista algum político que seja honesto, pode ser. Mas imagina, no meio de tantos que estão fazendo coisa errada, nós temos a tendência de generalizar, de achar que ninguém presta, de já ter um certo conceito. Então, a Bíblia não diz que Mateus ele era desonesto, não. Alguém pode falar: não, Mateus era cobrador de imposto, era corrupto. Não, a Bíblia não diz se ele era corrupto, não. Mas só o fato dele ser cobrador de impostos, quem olhasse para Mateus já ia pensar: esse camarada aí, faz parte do grupo daquelas pessoas lá, daquelas peças raras lá, daquela turma lá.
né? De certo modo você já é julgado, às vezes a pessoa nem te conhece. Eu falo isso porque, mesmo eu como pastor, tem pastor que dá mau testemunho? Tem. Significa então que todo mundo presta? Tem brasileiro que faz coisa errada no Japão? Tem. Então quer dizer que todo brasileiro faz coisa errada? Não. Mas há uma tendência, o ser humano tem essa tendência de generalizar. Então quando eles veem Jesus comendo com aquelas pessoas, você vai, como é que Deus manda com essa turma aí? Como é que Jesus, sendo Jesus, ele pode estar no meio desse povo? E aí Jesus diz qual é o propósito dele. O propósito dele é o quê? Buscar e salvar. Na verdade, ele veio para quem? Para aquele que está enfermo. Nós temos que ter essa consciência, amado. Deus quer usar a nossa vida como instrumento. Nós não somos melhores que está lá fora. A diferença é que um dia fomos alcançados pela graça de Deus. E é desejo de Deus que a gente estenda essa graça àquele que está lá fora, que não conhece a Deus. Jesus, ele andava com essas pessoas, mas ele não praticava os pecados que essas pessoas praticavam. Mas o contato que ele tinha com essas pessoas era para ali mudar a vida dessas pessoas. Então a gente também tem que pedir essa graça de Deus, de nós vivermos nesse mundo, como o Tiago diz. O Tiago diz o seguinte: o que é a verdadeira religião? Ele diz que a verdadeira religião é você ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, ou seja, você realmente deixar Deus usar a sua vida para suprir a necessidade do próximo, se importar com o próximo e se guardar incontaminado nesse mundo. Ou seja, nós como cristãos, nós temos que procurar guardar uma vida santa diante de Deus, mas não isolada das pessoas. Temos que pedir graça de Deus para viver num mundo que é corrompido, mas de uma maneira que nós venhamos influenciar o mundo e as pessoas, para que elas se voltem para Deus. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está ali realmente influenciando, tendo contato, para que a vida daquelas pessoas fosse transformada. Esse também é um papel que ele deu para a igreja, amados. Nós temos uma missão. Deus, ele estabeleceu um papel para nós, como igreja. Jesus, ele foi, subiu, mas ele deixou uma tarefa para nós fazermos. Para nós sermos diferencial, sermos sal, sermos luz, pregarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho, irmos de encontro às pessoas que não conhecem a Deus, para que elas também possam conhecer o Senhor. Amém? Nós vamos orar, e você tem liberdade de ficar em pé, joelho, sentar, vamos orar antes de nós estarmos louvando o Senhor. Coloque o teu coração diante de Deus nesse momento, para que Ele realmente possa estar abençoando a tua vida. Amém? Glória a Deus. Pessoal da mesa, por favor, aperta aquele botão voz bonito igual do Volney, né? Aleluia. Glórias a Deus. Paz do Senhor a todos. Que prazer imenso estar aqui com vocês, tendo amigos, encontrando o pastor Reginaldo, sua esposa Viviane, Thalita, da visão ali. Nós já passamos um dia muito agradável. Opa! Olha a sabotagem aí. Aleluia. Nós já passamos um dia bastante agradável, né? Ali nós tivemos uma reunião ministerial da Aliança Cristã. Foi muito bom. O pastor Celso Yamada também esteve, sua esposa Marcela também esteve. E para nós, com certeza, foi um dia muito produtivo, agradável na presença do Senhor. E agora, muito mais ainda por estar aqui com vocês aqui nesta noite e saber que Deus está aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu fico meio que no estreito para pregar aqui neste lugar. Nós temos acompanhado pela internet os estudos, né, que vem sendo ministrado aqui. Nós temos acompanhado os cultos online, que tem sido uma bênção, né? Teve um dia que eu estava bastante gripado, eu não podia ir para a igreja e eu assisti o culto de vocês lá em casa. Foi muito bom, fui abençoado pelo Senhor ali em casa, deitado, né? E eu fico feliz pelo que Deus tem feito, pelo povo que Deus tem levantado neste lugar. E eu já tenho podido ver pelos olhos da fé o fruto de todo este trabalho.
o fruto de todo este semear, porque a palavra de Deus é quem nos garante. E quando a semente cai em um coração que é uma terra fértil, essa semente ela germina, ela produz até 100 por 1. E eu creio que isso está acontecendo neste lugar, em nome de Jesus. E eu sei que quando nós pregamos a palavra de Deus numa igreja que estuda a palavra, a responsabilidade é muito maior, né? Nós ficamos debaixo do crivo do olhar dos irmãos, mas eu gostaria de compartilhar com vocês um texto. Eu sempre falo com o pastor Dinaldo, quando eu venho para a igreja em Ramamatos, eu venho na esperança de poder ouvi-lo, né? Porque é um prazer ouvir a ministração desse pastor, desse professor da palavra. Nós louvamos a Deus. O pastor Ginaldo falou da nossa amizade, já se vão 15 anos, passa muito rápido. É verdade, ele está envelhecendo, eu não, mas são 15 anos de amizade e 15 anos que eu tenho louvado a Deus pelo que Deus tem feito na vida deste servo de Deus, sua esposa, sua família, e através da vida deles. Deus tem os abençoado, mas nós temos visto ao longo de todos esses anos uma escalada em busca de conhecer a Deus, né, de prosseguir em conhecer a Deus, e nós temos estado muito felizes e louvando a Deus pelo que Deus ainda vai fazer através da vida destes servos de Deus. Queridos, vamos abrir rapidinho, não vou demorar, senão o pastor Ginaldo fica bravo comigo. Ali em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 8. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Aleluia. A partir do versículo 8, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Amém? Nós vamos ler 8 versículos aqui. Eu gostaria que você pudesse prestar um pouquinho de atenção. A partir do versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando a lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me depressa uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: Não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois fará para ti mesma e para seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Curva a sua cabeça mais um segundo. Vamos orar ao Senhor. Nós cremos plenamente na presença do Senhor aqui. Ele é a razão de nós estarmos aqui, e como nós acabamos de louvar aqui, nós precisamos realmente dele. Que você e eu possamos nesta noite fazer como Maria, nos prostrarmos aos pés do Mestre e aprender com ele em nome de Jesus. Amém? Pai querido e santo, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça,
pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, Deus. Obrigado por esse tempo tão precioso de estarmos aqui nesta noite, na Tua casa, reunidos, Senhor, com o Teu povo, com os Teus filhos amados aqui neste lugar, ó Deus. Obrigado pela obra que o Senhor já tem proporcionado, manifestado, promovido aqui neste lugar, ó Deus. Senhor, mas nós sabemos que Tu tens uma obra ainda a realizar aqui hoje, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar espaço em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Todo louvor, toda glória, toda adoração seja ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Queridos, nós temos acompanhado muitas notícias, e nós temos realmente, de certa forma, celebrado, né, as estatísticas que têm mostrado o crescimento do número de cristãos pelo mundo afora. Nós estamos felizes por isso. Nós olhamos ali no Brasil, nós temos realmente ficado felizes, porque nós temos visto as estatísticas apontando um crescimento expressivo do número de cristãos ali no Brasil e em muitos lugares pelo mundo afora. Mas, em contrapartida, existe algo que tem nos preocupado. O que tem nos preocupado é a questão de que, embora haja um grande crescimento numérico do número dos cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, a minha voz é difícil de regular mesmo, gente. O número de cristãos, nós vemos que existe uma defasagem ainda no reino de Deus. Aquela verdade que Cristo fala em Mateus no capítulo 9, que grande é a seara e poucos são os obreiros, os trabalhadores para a seara. E eu penso que é muito importante nós, povo de Deus, cada um de nós, refletirmos um pouquinho sobre a nossa missão. Na verdade, é muito importante nós, povo de Deus, refletirmos sobre o nosso chamado e a nossa missão. É sobre isso que eu quero lhes falar um pouquinho aqui nesta noite, em nome de Jesus. Nós lemos um texto e você viu que o contexto, desse texto mostra dois personagens. E um personagem conhecidíssimo de você, profeta Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, um grande profeta que glorificou, exaltou o nome de Deus ali em seu ministério. Mas eu não quero falar sobre ele hoje. Eu quero falar sobre esta mulher, esta viúva de Sarepta, que tem muitos a nos ensinar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre o chamado. Eu quero falar um pouquinho sobre o chamado, mas falando sobre a missão que cada um de nós temos diante de Deus, em nome de Jesus. Todos nós temos um chamado. Olha comigo nesse versículo 9. Veja comigo, fala assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Olha que interessante. Deus havia ordenado aquela mulher para sustentar Elias. Deus havia dado uma missão àquela mulher. Olha que interessante que nós vemos esse texto. Queridos, e da mesma forma, nosso povo de Deus, nós temos um chamado para assumirmos a nossa missão diante do Senhor. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós temos uma missão a realizar, a cumprir, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Quem sabe você fala, pastor, mas nunca o pastor Reginaldo colocou a sua mão sobre mim e falou: servo querido e fiel, eis que eu tenho um grande chamado, um grande ministério para a tua vida, eis que você será um grande obreiro da minha seara. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, queridos, nós vemos uma ordenança tremenda nos evangelhos. Fala assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Queridos, essa é uma ordem para cada um de nós. Cada um de nós temos esse chamado para cumprirmos esta missão do Senhor. Isso é muito importante. E quando nós falamos
falando sobre esse ID do Senhor, é interessante que nós pensamos, não, mas o ID de Jesus significa você sair daqui e quem sabe ir para a África. O ID de Jesus, quem sabe você sair daqui e ir para a Indonésia. O ID de Jesus, quem sabe sair daqui e você ir para o Nordeste do Brasil, para o Agreste do Brasil. E pode ser sim, mas também pode ser, queridos, a questão de você assumir o seu papel, a sua missão em nome de Jesus. Aonde você está? Você assumir a responsabilidade da missão que Deus tem colocado nas suas mãos, tá? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, esse ID já se iniciou na tua vida. E quem sabe você precisa assumi-lo na tua vida. E quem sabe você não precisa nem se deslocar geograficamente para cumpri-lo. Mas quem sabe você, no seu posicionamento diante da palavra do Evangelho, você já comece a cumprir esse ID na tua vida, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Nós, queridos, eu estava ouvindo um relato de um servo de Deus, ele falando de um homem inglês que ele sentiu um chamado para ser missionário na China. E este homem, por devido a uma diversidade de situações, ele não pôde ir à China. Então o que ele fez? Ele assumiu o seu chamado, a sua missão. Ele falou assim: eu não posso ir, mas eu posso interceder pela China. Eu posso orar pelos irmãos da China. E aquele homem orou por anos e anos e anos e anos e anos a fio. E é interessante que depois deste homem já ter falecido, encontraram um caderninho de oração deste homem, e o que se constatou foi algo muito interessante, que os lugares pelos quais ele havia orado foram grandes pontos e focos de grandes avivamentos no território chinês, nas determinadas épocas, e em determinados lugares. Aquele homem assumiu o ID dele sem sair do lugar, simplesmente se posicionou diante do seu chamado, diante do ID de Jesus. O que eu estou querendo dizer para você é que, quem sabe, para você assumir o seu ID não significa você ir para muito longe, mas quem sabe ao redor da tua vida você possa assumir esse chamado, essa missão de Deus em nome de Jesus, pertinho de você, não é verdade? Na periferia da sua casa, aqui nesta cidade, nos seus vizinhos, na sua família. Depois nós vamos falar um pouquinho, mas eu quero que nós venhamos a compreender. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que todos nós temos uma missão a cumprir. Todos nós temos um chamado de Deus para a nossa vida. Isso, nós não podemos fugir desta missão, queridos. Nós temos um propósito de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Veja a segunda verdade desse texto. Em versículo 10 fala assim: então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me depressa uma vasilha de água para eu beber. Deus havia dado uma ordem para aquela mulher. Deus havia dado um chamado, uma missão para aquela mulher. É interessante que Elias faz aquilo que Deus havia ordenado a ele fazer. Ele vai então até Sarepta e ele chega naquele lugar. Ele encontra com aquela mulher. E é interessante, queridos, que quando ele chega naquele lugar, naquele ambiente, aquela mulher está apanhando lenha. Ela está ali e não se apercebe da oportunidade. Ela está desapercebida da oportunidade que Deus está dando a ela para ela cumprir a missão que Ele havia ordenado ela fazer. Elias estava lá, e ela estava ali apanhando a lenha. Elias a vê, e
mulher desapercebida continua apanhando lenha. Eu penso que ele chega perto dela e fala: ei, mulher, será que você não pode trazer um pouquinho de água para mim? Eu quero dizer, muitas vezes, queridos, nós estamos muitas vezes desapercebidos com as oportunidades que Deus tem dado para nós. Nós estamos desapercebidos com relação ao chamado de Deus para a nossa vida, com relação às oportunidades de Deus. Às vezes Deus está dando oportunidades no teu redor, na tua vizinhança, no teu lugar de trabalho. As pessoas estão falando: me fala da tua igreja, me fala da tua fé. Puxa vida, eu estou com um problema tão grande, estou com uma dificuldade. E muitas vezes nós estamos desapercebidos. E sabe por que muitas vezes nós estamos desapercebidos para o chamado de Deus para a nossa vida, para a missão de Deus para a nossa vida? É porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida da missão que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós temos uma visão distorcida do chamado de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós imaginamos o nosso chamado e nós vemos, queridos, a gente debaixo dos holofotes. A gente se vê pregando para multidões, a gente se vê... Opa, minha voz é difícil mesmo. A gente se vê, muitas vezes, a gente tem uma noção muito errada do que é a missão da nossa vida, a missão que Cristo nos otorgou. E nós, muitas vezes, desapercebidos das oportunidades. Quantas oportunidades Deus tem te dado para você cumprir com a sua missão? Quantas pessoas, né? Quantas pessoas estão ao teu redor? Quantas delas são cristãs? Quantas delas precisam ouvir, conhecem o Evangelho da vida, o Evangelho do amor, o Evangelho da alegria, o Evangelho da paz? Quantas delas? Muitas vezes nós estamos desapercebidos pela distorção. É interessante que uma vez uma pessoa chegou, nós estamos indo para uma reunião de pastores, e este homem chegou e falou assim para nós: puxa vida, pastor, quem sabe, quem me dera um dia estar na cúpula com vocês. As pessoas com uma visão totalmente distorcida do que é cumprir um chamado, do que é cumprir uma missão diante do Senhor. E nós ficamos muitas vezes, né, desapercebidos das oportunidades que Deus tem te dado, quem sabe no seu cotidiano diário, de você ser sal, de você ser luz no ambiente em que você vive, no ambiente em que você anda. Em nome de Jesus, aquela mulher estava catando lenha diante da oportunidade. Quem sabe, meu amigo, você está lá no seu trabalho e a pessoa está ali quase se entregando: eu quero ir na tua igreja, e você está catando lenha. Uma vez eu estava assim, há muitos anos atrás, aqui em Ramamatos. Eu trabalhava numa fábrica de concreto, ali perto de Ramaquita, e nós trabalhávamos bastante lá. E tinha uma mulher brasileira que trabalhava na mesma fábrica, num setor diferente meu, e ela sabia que eu era cristão, né? E pela nossa correria, nossos desencontros no trabalho, quase nós não tínhamos diálogo. Um dia ela chegou para mim e falou assim: puxa vida, José, você vai na igreja, não vai? Eu falei: vou sim. Ela falou assim: a sua igreja é aqui pertinho, não é? Eu falei: é sim. Eu falei: como é que você sabe que a minha igreja, que eu vou na igreja e que a minha igreja é aqui pertinho? Ela falou assim: não, é que eu já fui lá na tua igreja. Eu já entrei lá, não tinha ninguém, eu entrei lá, peguei um folheto para mim e fui embora. Eu quero ir na tua igreja. Muitas vezes as pessoas estão assim, querendo vir, mas nós estamos, queridos, desapercebidos da nossa missão. Quem sabe é o companheiro que está do teu lado, quem sabe é aquele que pisa no teu carro, né? Aquela unha encravada, que delícia, né? Aquele solado de madeira. Quem sabe esse é o mais necessitado. Quem sabe Deus te colocou ao lado dessa pessoa para você cumprir com a sua missão, em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós encaramos a nossa missão como pegar no microfone e falar para muitas pessoas.
O que me maravilha em Jesus, queridos, é ver um Jesus que sabe pregar para multidões, mas sabe se sentar na beira de um poço e conversar com uma mulher, amando aquela alma, se importando com aquela alma, não perdendo a oportunidade em nome de Jesus. Então não fique catando lenha, não fique desapercebido em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala assim que Elias chegou naquele lugar, aquela mulher estava catando lenha também, pode ser que ela estava, sabe, fazendo o quê? Negligenciando a sua missão, negligenciando, fazendo um pouco caso da missão que Deus havia dado para ela. Isso é muito comum hoje. Não, deixa que os outros fazem, deixa que o pastor faz. Mas nós, cada um de nós, temos esta responsabilidade. Se você e eu nós olharmos para a palavra, se eu e você nós olharmos para o Evangelho, todos nós somos chamados para cumprir essa missão. Fomos salvos para salvar em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Mas por que muitas vezes nós negligenciamos a missão de Deus? Muitas vezes pela falta de renúncia da nossa própria vida. E quando nós temos falta de renúncia na nossa vida, o que impera em nós é o egoísmo. E muitas vezes nós não nos disponibilizamos para sermos instrumentos de Deus, para sermos agentes de transformação para outras vidas em nome de Jesus. Queridos, a oportunidade é hoje. A oportunidade de você cumprir com o teu chamado, com a tua missão, com o propósito de Deus na tua vida é hoje. Pare e pense, cada dia que passa é um dia que não volta. Você não compra o tempo, você não compra um dia da tua vida que se passa. Eu fico pensando, já fazem 21 anos que nós estamos no Japão, e uma história está sendo escrita. Não é verdade? Qual a história que está sendo escrita na tua vida? Eu sempre falo que na palavra de Deus está a história da nossa vida. Somos eu e você quem escolhe o papel que nós vamos assumir dentro dela, dentro dessa história, em nome de Jesus. Não espere, não negligencie a oportunidade de ser um agente de transformação, de ser bênção para outras vidas, de ser um anunciador desse Evangelho das Boas Novas. Em nome de Jesus, não fique catando lenha na tua vida. Eu vejo tantas pessoas se preocupando com coisas tão pequenas e dessa forma não se disponibilizando para servir ao Senhor. Amados, não perca tempo, o tempo passa muito rápido e nós não nos apercebemos disso. Aqui está a nossa sobrinha Paula, né, bonita, que só ela, né, é um pontinho com a minha sobrinha aqui. Mas eu conheci a minha sobrinha, ela era pequenininha, né? Hoje está essa mulher, mãe de filhos, casada com um homem bonito, né? O tempo passa muito rápido, muito rápido. Nós não nos apercebemos disso, né? Toda vez que eu vou cortar o meu cabelo, eu me apercebo que o tempo está passando rápido. E eu sempre eu falo assim, eu vou mudar de salão de barbeiro, porque eu acho que ele está cortando só os cabelos pretos e deixando os brancos na minha cabeça. Dá vontade de falar, não dá para trocar de tesoura, não? Tem como cortar os brancos e deixar os pretos? Mas o tempo passa muito rápido, queridos. E a oportunidade de Deus também está passando na nossa vida. Cada dia que passa, cada mês, cada ano, em nome de Jesus. Se Jesus está vindo para a figueira olhando, tem fruto. Não, deixa mais um ano. Um dia a oportunidade vai passar, amados. Que nós, em nome de Jesus, não venhamos estar desapercebidos e nem negligentes mediante esta missão, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, você tem uma missão. Nós temos uma missão da parte do Senhor, queridos, em nome de Jesus. Agora veja comigo no versículo 10 e 11. Fala assim: então ele se levantou e ele foi a Sarepta.
Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Traze-me, peça uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo quanto vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. É interessante que aquela mulher está ali catando lenha, desapercebida, ou quem sabe negligente, aquela ordem, aquela missão que Deus havia incumbido ela de fazer. E Elias chega lá com um jeitinho e fala: Olha, mulher, será que você pode me trazer um pouquinho de água? Ela fala: água é muito fácil, água tem bastante lá. E ela sai, ela fala assim, aí ele fala assim: Não, será que você pode fazer um pão também? Eu vejo aqui, queridos, Elias chamando ela para a responsabilidade que ela deveria ter com relação à missão. Queridos, e a missão, o chamado, começa quando nós assumimos a responsabilidade mediante a palavra de Deus. Nós precisamos assumir a responsabilidade em nome de Jesus, tá? O seu chamado, começa a partir do momento em que você se converte ao Senhor e você assume a responsabilidade com tudo aquilo que a palavra, o Evangelho diz que você deve fazer em nome de Jesus. Você assumir isso para a tua vida. Você assumir a responsabilidade que cabe a você como filho de Deus, olhar para a palavra do Senhor e receber isso como verdade absoluta para a tua vida. A Bíblia não fala assim: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Você assumir a responsabilidade mediante o Evangelho. E Paulo fala assim que a palavra de Deus é como um espelho. É você assumir a responsabilidade, mediante o espelho da palavra. Você assumir quem você é, totalmente necessitado da graça de Deus. Totalmente necessitado da graça de Deus, assim nós somos, queridos. O chamado começa através desse assumir de responsabilidade na nossa vida. Porque muitas vezes, queridos, nós almejamos estar debaixo de holofotes, estamos em evidência, estamos num topo de uma pirâmide, muitas vezes em destaque, mas nós não fazemos as coisas básicas na nossa vida. E é muito importante o chamado, ele começa a acontecer a partir do momento que você aceita a responsabilidade do que o Evangelho diz. Nós vemos na palavra de Deus, sim, muitos benefícios, muitas bênçãos, mas responsabilidades a serem assumidas. E nós que queremos cumprir a missão de Deus, o chamado de Deus, nós precisamos assumir toda a responsabilidade mediante a verdade do Senhor na nossa vida. Isso é muito importante. Você ter a coragem de olhar para o espelho chamado Palavra de Deus e você falar: Deus, é verdade, eu não sou o tal como eu pensava que eu era. Eu preciso do Senhor. Trabalha em mim. Que eu comece o ID permitindo que o Senhor faça o ID em mim primeiro, no meu coração, dentro de mim. Porque aí sim eu vou poder cumprir o ID na exterioridade do meu ser, em nome de Jesus. Você e eu precisamos assumir isso. E quem sabe você assumir o Evangelho para a tua vida, você precisa assumir muitas vezes uma desconstrução que deve acontecer dentro de você. Porque muitas vezes, queridos, quando o Evangelho chega na nossa vida, ele vai contra certos valores que nós tínhamos como absolutos para a nossa vida. Certos valores que nós carregamos por toda a nossa vida e nós achamos que eram corretos, eram bons, mas quando nós nos deparamos mediante o Evangelho, nós olhamos para aquilo e nós entendemos então que nós precisamos mudar. E nós precisamos mudar. Que o ID de Cristo esteja acontecendo em você, não somente através de você,
mas esteja acontecendo em você. Esse é o processo natural, querido, Deus trabalhando em você para depois trabalhar através de você, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Você assumir a responsabilidade mediante essa palavra. O que a palavra está dizendo para a minha vida? O que a palavra está, qual é o caminho que a palavra está mostrando para a minha vida? Eu vou seguir para o alvo, em nome de Jesus. O que a palavra de Deus me diz sobre o meu posicionamento, sobre a minha responsabilidade mediante a minha família, mediante a sociedade, o mundo em que nós estamos vivendo? Queridos, o chamado começa, né, pela base. Não adianta nós estarmos em destaque e a base não estiver bem edificada. Isso que eu quero dizer. O chamado começa através de coisas pequenas. O chamado ele precisa ser assumido com responsabilidade. Por exemplo, o que a Bíblia fala assim sobre a responsabilidade da família? Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E quando muitas vezes a palavra submissão não cai muito bem nos dias de hoje, né? Muitas vezes dá uma impressão de inferioridade, de escravidão. Mas quando a palavra do Senhor está nos falando sobre isso, está nos falando sobre os papéis entre o marido e a mulher. Está falando que o marido deve ser sim o cabeça. É interessante que quando nós falamos do marido como cabeça, nós vemos muitas vezes o homem como privilegiado. Mas quando Deus muitas vezes dá algo para alguém, ele também tem responsabilidade. Isso significa que ele vai ter responsabilidade maior ainda. A Bíblia fala assim: quem muito é dado, muito exigido é também, em nome de Jesus. Então, você, serva de Deus, assuma o seu papel como esposo no seu lar. Submissa ao seu marido como se fosse ao Senhor. E você, marido, assuma o seu papel dentro do teu lar, amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Amando, né? Independente das circunstâncias. A situação está difícil, mas eu assumo a responsabilidade, né? E eu sempre falo assim que relacionamento não é algo fácil, queridos. Não é algo fácil. É muito fácil quando você vê aqueles romances, aquelas histórias de amor, tudo bonito, dinheiro sobrando, carro novo, né? Pare e pense. Seu marido chega todo dia do trabalho, aquele cavalo branco, tá? E desce do cavalo, querida, sei lá, toda vestida, aquele vestidão longo, bonito, toda maquiada, né? E seu marido se ajoelha e diz: querida, amada mulher, voltei da minha labuta e estou aqui para te amar, para cuidar de você. Não. Nós não pregamos um relacionamento assim. Se for assim, glória a Deus. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que relacionamento é algo que deve ser assumido, né, em Deus. É algo que, queridos, ainda que o seu marido não venha vestido de príncipe, ou ainda que sua esposa não esteja vestida de princesa, você assuma amá-la, você assuma sujeitar-se a Ele em nome de Jesus, em graça, em amor. Assuma o seu papel, a sua responsabilidade mediante o Evangelho, mediante aquilo que a palavra está dizendo para você. Porque não adianta, queridos, queremos fazer tantas coisas se nós estamos negligenciando coisas básicas da palavra de Deus. E é interessante, amados, que quando nós permitimos que Deus faça a engrenagem, as coisas começam a se harmonizar. O relacionamento começa a acontecer e fluir de uma forma muito melhor, queridos. A receita de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Nós precisamos entender isso. Renda-se à receita de Deus. Quem sabe o marido está tentando de um jeito, a esposa está tentando de outro jeito. Rendam-se à vontade do Senhor, a direção do Senhor, aquilo que Deus está falando em nome de Jesus. Isso é muito importante. O que a Bíblia fala assim, queridos? Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, honrando-os, porque isso é agradável ao Senhor.
Honre os seus pais, sempre, em todo momento, em toda hora, em nome de Jesus. Vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, antes admoestai-vos na doutrina do Senhor, segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Nós assumimos as nossas responsabilidades. Isso é chamado, isso é missão, em nome de Jesus. Nós pais temos uma missão muito importante dentro dos nossos lares. Nem sempre é fácil educar filhos, não é verdade? E nós temos um filho aí que está adquirindo essa idade da adolescência, não é verdade? E nós estávamos acostumados ali de vê-lo, Rafa, por favor, vem aqui, vai para lá, para a direita, para a esquerda. E agora ele está numa fase de adolescência, adquirindo valores, tem pensamentos próprios. E muitas vezes ele vai chegar, não pai, mas a minha visão é essa. E você precisa da graça de Deus para você, de alguma forma, poder instruí-lo no caminho, na graça do Senhor, em nome de Jesus. Mas o papel fundamental dos pais está no exemplo. Muitas vezes o referencial que os nossos filhos vão ter de Deus é a nossa vida, é o nosso relacionamento, em nome de Jesus. Isso é muito importante, assuma isso, que nós possamos falar como Paulo lá em Filipenses capítulo 4, tudo que vocês têm recebido de mim, aprendido de mim, ouvido de mim e visto em mim, isso também fazei, e o Deus de paz será convosco. Isso é muito importante. Você e eu assumimos isso, assumimos a nossa missão, em nome de Jesus, enquanto há tempo. De que adianta nós ganharmos tantas pessoas e nós perdemos o nosso lar, perdemos os nossos filhos, perdemos... Não, queridos, assuma a tua missão para com a tua esposa. Outro dia eu estava ministrando, aconselhando uma irmã da igreja. Eu falei, irmã, a sua missão no lar é como a África, hein? Que aridez! Mas assuma em nome de Jesus. O Senhor é contigo, o Senhor lhe capacitará. Assuma a sua missão, assuma a sua responsabilidade em nome de Jesus. Isso é muito importante, queridos. É muito importante que eu e você venhamos a entender isso. Eu estava vendo outro dia o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falando assim de que existia uma família, e no meio dessa família, pai, mãe, filhinho de 4 anos, e tinha também um avô. E esse avô, ele é acometido por uma enfermidade. Toda vez que ele ia comer, ele se estremecia muito, e muitas vezes na tentativa de comer na mesa, ele acabava esparramando a comida em cima da mesa, e de certa forma causava um certo incômodo àquela família, e isso se repetia todos os dias, até que um dia o pai e a mãe do garotinho resolveram então comprar uma mesa separada para o avô, comprar uma mesa separada. Mas mesmo assim aquele senhor, muitas vezes com lágrimas nos olhos, ele comia a comida com muita dificuldade, espalhava e muitas vezes quebrava, derrubava o prato e quebrava o prato. Então eles fizeram o quê? Compraram também um prato de madeira, para que ainda que se derrubando não viesse a quebrar. E aquele senhor todos os dias ali, aquele garotinho vendo aquela peleja daquele homem para comer o alimento, aquele prato de madeira. Aí certo dia o pai chega na casa e ele chega na sua casa, seu filhinho está ali fazendo um desenho no papel, e ele desenha 2 círculos. Aí ele chega e fala para o seu filho: filho, que coisa bonita, que desenho bonito, que você fez, o que é isso? O que significa essas 2 bolas que você desenhou nesse papel?
Aí o menininho falou assim: não, pai, essas 2 bolas que eu desenhei no papel são 2 pratos de madeira que eu vou comprar para o papai e para a mamãe quando vocês ficarem mais velhos. O exemplo, queridos, é muito importante. As pessoas estão olhando, eu não digo somente no âmbito familiar, entenda isso. Nós, povo de Deus, nós somos sal, nós somos luz. As pessoas, eles estão precisando de um referencial nesse mundo que vai se perdendo. E se o sal perder o sabor, para nada mais ele vale se não ser pisado pelos homens. Deus tem nos chamado a este lugar. Deus tem te chamado para ouvir a palavra, para que você possa anunciar esta palavra para outras vidas em nome de Jesus. Isso é muito importante. Assuma o seu papel diante de Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero ser melhor a cada dia. Deus, eu quero mudar a cada dia. Eu quero que o ID se cumpra em mim, em nome de Jesus, e através de mim, assuma tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Assuma a sua responsabilidade naquilo que você deve fazer e tem que fazer diante da família, quem sabe diante dessa sociedade, desse mundo corrupto que nós estamos vivendo, posicionando-se diante da corrupção deste mundo. Queridos, é muito importante. Nós vivemos num mundo que nos envolve. E muitas vezes, nós ficamos acomodados. E muitas vezes nós vamos nos sendo envolvidos por este mundo de tanta corrupção que se corrompe a cada dia em nome de Jesus. Esteja posicionado, seja uma pessoa íntegra na sociedade em que você tem vivido. Faça as coisas corretas em nome de Jesus. Crente não é picareta. Eu sempre falo assim que antigamente, né, o cristão, ele pegava a sua Bíblia, seu paletéuzinho xadrez, sua gravatinha, né, o sapatinho surrado, chegava sábado, domingo, pegava aqui debaixo e ia embora, né? Braço dado com a sua esposa, as criancinhas, vestidinho, a penteadinho todo igual. Muitas vezes elas eram tidas como caretas, né, pela sua forma de vestir e agir. Mas todavia, o cristão por muito tempo, ele era um referencial de integridade, de retidão. Valor que está se perdendo nos tempos de hoje. Por quê? Porque as pessoas não têm assumido o seu papel, a sua responsabilidade mediante a sociedade, mediante este mundo que nós estamos vivendo. Nós somos chamados para sermos uma ilha, né, neste mar de lodo, em nome de Jesus. Que você e eu venhamos entender. As pessoas estão precisando de um referencial. Esse referencial é você. Deus quer levantar a tua vida em nome de Jesus, mas que nós venhamos aplicar isso no cotidiano diário, no dia a dia em nome de Jesus. Esteja posicionado. Nós vivemos num tempo daquele ditado: ninguém faz, eu também não faço. Não, é o que está muitas vezes imperando na sociedade hoje. Ninguém faz o que é certo, eu também não vou fazer. Ou todo mundo faz errado, eu também faço errado. Você e eu, queridos, nós somos chamados para fazermos diferença em nome de Jesus. Comece você. Não espere outros fazer para que você possa fazer. Quem sabe Deus está levantando você no meio em que você vive para você fazer diferença em nome de Jesus. Assuma a tua missão em nome de Jesus. Seja uma pessoa reta, íntegra, faça a diferença. Vocês conhecem aquela história daquela menininha, né? Ela chegava todos os dias, uma menina muito bonita. Ela chegava na escola toda maltrapilha, um vestidinho velho, né? Sujo, rasgado. Aí o professor chegou e falou assim: quer saber? Puxa, uma menina tão bonita assim, como pode estar com um vestido tão velho, rasgado assim? Aí o professor falou assim: quer saber? Eu vou comprar um presente para ela. Aí ele pegou, foi lá, comprou um vestidinho bonitinho,
simples, mas bonitinho, e deu de presente aquela menininha. E ela voltou aquele dia toda esfuziante para casa, toda feliz para a sua casa. E quando ela chega na casa dela, o pai recebe e fala: puxa vida, é você, minha filha? Como você está linda, que vestidinho bonito. Aí ele olha para aquele vestido e olha para a condição da casa e fala: não, como que uma menina bonita dessa ela pode ficar numa casa tão velha, tão suja como essa? Aí o pai fala assim: quer saber? Eu vou pegar, vou fazer uma reforma geral nessa casa, vou fazer uma limpeza geral nessa casa, porque essa menina está muito bonita para ficar num lugar tão abandonado, tão largado. E aquele homem então faz aquela limpeza, né, juntamente com sua esposa, pinta as paredes, arruma as madeiras, coisa que vocês entendem bem, né, estou vendo aqui, e deixa aquela casa bonitinha. Aí o vizinho dessa casa está passando assim, ele olha assim: de onde que apareceu essa casa? A casa que estava aqui era uma casa velha, largada, suja. E essa casa está tão bonita, puxa vida, e a minha casa está tão feia, do lado dessa casa que está tão bonita. Aí o vizinho falou: não, quer saber? Minha casa está muito feia, vou arrumar a minha casa também. Ele foi lá e arrumou a casa dele, pintou bonitinha. Aí daqui a pouco os dois vizinhos do lado passaram e falaram: epa, essas casas bonitas aqui no meio das nossas casas. E eles foram arrumar a casa deles também. E daqui a pouco todo o barco estava bonito. Queridos, comece você. Em nome de Jesus. Faça diferença você. Não espere que outros façam. O cristão é chamado para fazer diferença em nome de Jesus. Posicione-se contra o pecado, contra a corrupção nesse mundo. Em nome de Jesus, não aceite. Não aceite em nome de Jesus. Não aceite que isso adentre ao teu lar. Assuma a sua posição mediante a palavra de Deus. Viva uma vida de integridade, de santidade. Em nome de Jesus. Isso é muito importante. Assuma a sua responsabilidade, amados, diante das almas que estão se perdendo por aí afora, diante das pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu sei que nesse ano que se passou, o nível de suicídios aqui no Japão caiu, mas ainda está girando em torno de 30 mil pessoas por ano, o nível de suicídios, né? Se eu não me engano, por 15 anos consecutivos, essa marca passou dos 30. E esse ano, graças a Deus, diminuiu. Menos de 1% dessa população, dessa nação, é cristã. Queridos, será que nós estamos aqui por um acaso? Será que nós caímos de paraquedas aqui neste lugar? Ou será que Deus tem um propósito, tem uma missão na minha vida e na tua vida muito importante, que não pode ser negligenciada, que não pode estar desapercebida pela nossa vida em nome de Jesus? Ore, interceda pelas almas em nome de Jesus. Clame, cumpra com o seu papel, anuncie. Eu fico feliz quando eu olho, muitas vezes na internet eu vejo: opa, estamos indo para o evangelismo. Na verdade, eu vejo os irmãos da Aliança Cristã aqui postando: opa, hoje é dia de evangelismo, vamos lá. Coisa boa, amados, é de saber que nós estamos cumprindo a nossa missão, o nosso papel. Nós estamos sendo luz para aqueles que estão em trevas. É muito importante. Faça o teu papel, não espere o outro fazer, não. Deus conta com você em nome de Jesus. Assuma isso, o teu chamado. Versículo 12, olha aqui. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. A segunda, outra coisa que eu quero falar sobre vocês com relação ao chamado: não despreze o que você tem. Não despreze o que Deus tem te dado. Deus havia falado para aquela mulher sustentar Elias. E ela chega para Elias e ela fala assim: Senhor, mas o que eu tenho é um pouco de farinha
e um pouco de azeite. Não despreze o que você tem. Não despreze. Às vezes você olha para você mesmo e fala assim: mas Deus, quem sou eu? Olha aqui, Senhor, que pouco de farinha, que pouco de azeite que eu sou. Muitas vezes você está se desprezando, você está desprezando o que você tem. Quem sabe você olha para o irmão do lado e fala: que pouco de farinha, que pouco de azeite. Isso na perspectiva nossa, humana. Mas na perspectiva de Deus, não. No olhar de Deus, não. Deus, Ele não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele chama. Em nome de Jesus. É muito importante, queridos, nós entendemos: se Deus nos chamou, se Deus nos comissionou, Ele vai nos dar o respaldo necessário para que venhamos cumprir a missão. Em nome de Jesus. Quem sabe você fala: eu? 5 pães e 2 peixes alimentam a multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Queridos, se entregue na mão de Deus. Se entregue, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você muitas vezes desconhece o potencial que você tem. Agora Deus conhece o potencial que você tem. Deus conhece. Deus conta com você. Em nome de Jesus, não despreze. Veja comigo no versículo 13. Versículo 13, 14 e 15. Fala assim: Elias lhe disse: não temas, vais e fazes somente o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Queridos, outra coisa com relação à missão, ao chamado, você tem que aceitar por fé. Aquela condição que ela descreve para o profeta Elias era uma realidade. E muitas vezes nós levantamos os nossos olhos à realidade ao nosso redor. Não é uma realidade muito incentivadora, não é verdade? Mas o chamado, a missão, ela deve muitas vezes ser aceita pela fé. Deus, tu me chamou, tu me comissionou, o Senhor vai me dar o respaldo, né? Aquela mulher, ela falou assim: olha, eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolinho para mim e para o meu filho. Aí Elias fala assim o seguinte: mas faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. Você imaginou? É trocar o certo pelo incerto. E é pela fé. Bom, mas eu vou fazer para ele primeiro, só tenho isso aqui, eu vou fazer para ele. É fé. Muitas vezes, amados, as circunstâncias que te rodeiam não vão ser motivadoras, não vão ser incentivadoras. Quem sabe você fala assim: pastor, mas não dá, então o pastor não conhece a realidade da minha vida. Deus conhece. É importante que Deus conheça, e Ele sabe, e com certeza Ele está interessadíssimo em proporcionar uma condição para que você possa cumprir com a sua missão em nome de Jesus. Mas você precisa aceitar pela fé, você precisa dar o seu passo de fé em nome de Jesus. Isso é muito importante. Não espere que esteja tudo favorável. Não, pastor, espera o dólar subir mais um pouco, né? O zangão vai subir, vai sobrar um pouco mais de dinheiro aí, aleluia, glória a Deus. Tem gente que está esperando isso para servir ao Senhor, para abraçar a missão. Será que nós não podemos crer um pouco mais nas promessas de Deus? Será que nós não podemos nos apegar um pouco mais na promessa de Deus? Entendemos o que a palavra de Deus nos diz ali em 2 Coríntios 9:8: ora, Deus é poderoso para abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda a boa obra.
Você crê nisso? Então nós não temos desculpas para estarmos desapercebidos ou negligentes com relação à missão que Deus tem para a nossa vida. Aceite pela fé. Senhor, Tu me chamou, esse ide é para mim, pregar o Evangelho a toda criatura. Não sei falar, quem sabe você está falando como Moisés, eu não sei falar. Não tem problema, Deus levantarão. Quem sabe você fale como Gideão, mas Deus, eu sou menor da minha casa, minha família é a menor de Manassés. E Deus fala assim, não, é você mesmo, varão valoroso. Em nome de Jesus Cristo, queridos, nós temos uma missão. E hoje ainda nós temos a oportunidade. Mas a missão, ela começa através do assumir de responsabilidade mediante a palavra de Deus. Quem sabe Deus vai te levantar e vai te levar sim para debaixo de holofotes, para pregar para milhares de pessoas. Glórias a Deus por isso. Mas é muito importante que na base da tua vida, na base da tua missão, na base do teu comissionamento, você assuma a responsabilidade mediante ao espelho da palavra. Você permita que Deus construa em você, primeiro, um edifício forte, um edifício que, ainda que venha a chuva, ainda que sopre os ventos, ainda que corram as águas, não vai cair. Eu vejo muitas pessoas almejando o estrelismo no meio gospel cristão. Aí você vê a pessoa, não, oh, glória a Deus, aleluia, tá sucesso, daqui a pouco, cadê o irmão? Assumiu. Por quê? Porque muitas vezes pulou etapas na vida, almejou coisas grandes, desprezou coisas pequenas, mas essenciais para a vida, em nome de Jesus. Não é verdade? Foi buscar tantos outros, mas esqueceu da família, esqueceu da esposa, esqueceu do marido, esqueceu dos filhos, esqueceu da vida, né? Diante do espelho da palavra, você assumir quem você é, necessitado da graça de Deus. E quando vem a adversidade, eu sempre falo assim que a adversidade muitas vezes ela pode vir mascarada com facilidades, com conveniências. A adversidade não é só vento contra, não, gente. Muitas vezes a adversidade ela vem mascarada com facilidades na nossa vida. É muito importante, queridos. Pessoas dependem de nós, vidas dependem de nós. Nós, povo do Senhor, devemos assumir a nossa missão. Não fique catando lenha, perdendo a oportunidade na tua vida, em nome de Jesus, de ser um agente de transformação nesse tempo em que você tem vivido. É você que Deus vai usar. É você. Deus vai fazer abundar sobre a tua vida, né? Vai trazer provisão à tua vida. Dê esse passo de fé, em nome de Jesus. Deus capacitou, Deus trouxe provisão a partir do momento que ela deu um passo de fé em direção à missão, em direção ao propósito de Deus. E eu acho muito interessante, veja comigo nesse versículo 14. Fala assim, lá no final, vamos ver todo ele. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus deu provisão àquela mulher, né, uma farta provisão àquela mulher, até o dia em que veio a chuva. É interessante isso. Por quê? A palavra de Deus poderia muito bem falar assim, até o resto da vida. O benefício se perpetuou na vida daquela viúva. Mas muitas vezes, quando acontece isso na nossa vida, nós nos acomodamos. Nós permitimos muitas vezes que o arrefecimento chegue na nossa vida. Nós nos acomodamos. Então, muitas vezes Deus vai te abençoar, Deus vai trazer a provisão, mas Deus sempre vai lhe colocar diante de desafios maiores na tua vida. A vida do cristão é assim, enfrentando a vida, assumindo o chamado, assumindo a missão, enfrentando os desafios na vida em nome de Jesus.
Isso é muito importante. Prover a Deus, Deus me abençoar, dar uma casa de campo, uma boa quantia de dinheiro na minha conta bancária, eu vou ficar muito tranquilo, eu vou louvar a Deus para o resto da minha vida. Será? Será? Queridos, em nome de Jesus, nós somos chamados pelo Senhor, somos comissionados por Deus. Assuma isso para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Deus fez brotar a farinha, Deus trouxe a provisão do azeite para a vida daquela mulher. Como tem sido o teu posicionamento mediante a missão que Deus tem dado à tua vida? Mediante a oportunidade. E eu falo, queridos, que cada dia é uma oportunidade de Deus. Cada dia. Cada dia. Mais um dia está chegando ao final. E muitas vezes nós estamos esperando para nos posicionar, quem sabe semana que vem, quem sabe no mês que vem, mas o chamado é hoje. A oportunidade é agora, em nome de Jesus. Assuma a tua missão, a sua missão, você e você mesmo diante do Senhor, reconhecendo que você precisa de Deus, reconhecendo que Deus precisa fazer uma obra profunda, extraordinária, grandiosa, que só Ele pode fazer em você. Assuma que você é homem, você precisa assumir o seu papel como marido na tua casa, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Assuma você, mulher, esposa, em ser submissa ao seu marido. Você, filho, a honrar, obedecer os pais. A você, pai, não irritar o seu filho, mas ensiná-lo com amor, com graça, o caminho que ele deve seguir, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar deste caminho, em nome de Jesus. Assuma a sua responsabilidade mediante este mundo. O mundo que está perecendo, o mundo que está clamando por socorro, almas que vão se perdendo. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida alheia a isso. Nós estamos preocupados com tantas coisas pequenas, catando lenha na nossa vida, e nós estamos desapercebidos que a oportunidade está se passando. Muitas vezes nós estamos negligenciando, queridos. Não é mais tempo para a negligência, é a hora de se posicionar em Deus e falar: Deus, sou eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus eu quero fazer diferença em meio a essa geração que eu estou vivendo. Deus, eu quero parar de ser um crítico mediante aquilo que os outros estão fazendo. Eu quero ser um daqueles que vão fazer, em nome de Jesus. Eu quero deixar de ser um daqueles que apontam o dedo, mas eu quero, Senhor, assumir quem eu sou mediante o espelho da Tua Palavra. Queridos, igreja do Senhor, a igreja não pode perder de vista a sua missão. Cumpra com o teu papel. Ame as almas, ame as pessoas, ame o teu chamado, a oportunidade que Deus tem estado dando a você, coisa gloriosa, queridos. Que missão maravilhosa nós temos de amar as pessoas, de trazê-las para este reino de paz, de alegria, de amor. Quem sabe através do nosso exemplo, quem sabe através do nosso falar, quem sabe através do nosso estender de mãos, quem sabe através da nossa oração. Mas, queridos, é uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Muitos casais estão se arrebentando por aí, jovens estão se perdendo nas drogas, pessoas estão se suicidando, pessoas estão perdidas por aí afora, e muitas vezes nós estamos catando lenha, preocupados com coisas tão pequenas e banais. O que está em jogo, amados, é vida. O que está em jogo, queridos, é eternidade. E vivemos a nossa vida como
como se fosses eternos aqui na terra. A oportunidade vai passar. Qual é a história que Deus tem escrito, podendo escrever da tua vida? Cada dia é uma página. É uma página da tua vida que se vira, que você não pode mais apagar, que você não pode mais corrigir. Mas hoje, enquanto essa página não vira, você pode sim tomar uma atitude. Você pode reconhecer: sim, Senhor, eu tenho essa missão para a minha vida. Não é somente meu irmão, não é somente o pastor, não é somente aqueles que pegam um microfone, cantam e louvam, mas eu também, Senhor. Eu olho para mim, Deus, e eu olho um pouco de farinha. Deus, eu olho para mim e eu olho um pouco de azeite. Mas o Senhor me fez assim: Senhor, dê-me graça, capacita-me, Senhor, a cumprir a minha missão. Trabalha em mim nas áreas que precisam ser trabalhadas, Deus. Eu não quero viver de exterioridade, mas eu quero ser alguém encharcado da Tua presença, da Tua graça, transformado, Senhor, pelo Teu poder. Quem sabe hoje você precisa assumir a sua responsabilidade mediante o teu. Assuma, meu irmão, assuma, minha irmã. É hoje. Mediante os teus filhos, no arré de pé, ore por ele, interceda assim. Ame. É hoje. Assuma. Não espere a página virar. Não. É a oportunidade. Eu quero orar pela tua vida. Mas eu quero fazer um convite a você de fazer como a viúva. Não despreze aquilo que Deus tem dado a você. E assuma, quem sabe, nessa noite pela fé, a tua missão. Assuma. Deixa esse desafio a você. Só você pode tomar essa decisão. Só você. Só você. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Deus, obrigado, porque se aqui nós estamos, Deus, é porque alguém assumiu a missão, é porque alguém assumiu a responsabilidade, Deus, de orar por nós, é porque alguém intercedeu, é porque alguém falou, é porque alguém nos amou, é porque alguém nos estendeu a mão. Deus, não nos deixa cegos, Senhor. Ah, Deus, nós não queremos ser como aquele tanque de Betesda, que era um lugar que deveria ser um lugar de graça e de misericórdia, mas era um lugar onde se abundava o egoísmo. Não, Pai. Não, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos ajudar outras pessoas. Nós queremos suportar o mais fraco. Nós queremos amar aqueles que estão lá fora. Senhor Jesus, nós queremos seguir o Teu exemplo. Senhor, fora conhecido como amigo de pecadores. Tu saíste das portas da religião. Tu venceste todas as limitações e foram em busca do perdido. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, que nós venhamos a sentir essa responsabilidade para com aqueles que não conhecem o Teu Evangelho, para com os lares que estão sendo destruídos, para com os jovens que estão se perdendo. E muitas vezes, Pai, nós temos uma visão tão fria diante de situações, diante de um quadro como este. Senhor, nós queremos chorar pelas almas. Nós queremos chorar pelas almas. Nós queremos interceder. Oh Deus, entendendo que o que está em jogo é vida, entendendo que o que está em jogo é a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, levanta aqui neste lugar, sim. Eu sei que o Senhor já tem feito esta obra neste lugar.
a não estarem acomodados, que estão decididos a pagar o preço, que estão decididos, sim, Senhor, a renunciar-se a si próprio, tomar a sua cruz a cada dia e te seguir. Eu sei, Senhor, que existem pessoas aqui, Senhor, que já têm assumido a missão, que têm buscado conhecer mais ao Senhor. Senhor, por isso eu clamo, Pai, traz toda a provisão necessária para que essa missão venha se cumprir na vida dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Seja, Deus, nós em nós próprios, seja nós na família, seja nós na sociedade, seja nós neste mundo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venhamos cumprir a missão que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Que nós possamos um dia, Deus, quando o dia do Senhor se chegar e aproximar de nós, possamos falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós amamos muito essa igreja. Nós amamos muito os irmãos. Sabe que ali ouça que existe uma igreja que intercede por vocês, clama por vocês e tem realmente vibrado com aquilo que Deus tem feito neste lugar, né? Sinta-se privilegiado com a oportunidade que Deus tem dado a vocês de estudarem a palavra de Deus, sim. Nós ficamos até com um ciúminho, né? Os irmãos estão ali ao vivo, nós estamos pela câmera, mas Deus tem nos abençoado ali naquele lugar. Conheça o teu Deus, procure conhecer, prossiga em conhecê-lo a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Como falamos no início, nós tivemos a reunião ministerial, uma reunião muito boa, produtiva, estabelecendo, aceitando algumas coisas, estabelecendo algumas metas para esse ano. Nós vamos estar recebendo no mês de junho, o pastor Osmar, sua família, vão estar vindo, vão estar ministrando a palavra de Deus aqui neste lugar. O pastor, que é o pastor fundador desta igreja, está com um ministério ali nos Estados Unidos, e com certeza será uma bênção recebê-lo. Ele vai estar ministrando em Osaka, vai estar ministrando aqui, com certeza será um culto de bênção para todos nós, em nome de Jesus. Estamos também falando sobre a possibilidade de fazermos um evento no final de ano. Queremos trazer um missionário conhecido nosso, muito querido, conhecedor da palavra, para ministrar um evento de final de ano. Quem sabe neste ano nós vamos passar o ano juntos, fazer a virada todos juntos. Vai ser uma virada de ano diferente, mas com certeza de muita edificação, muito louvor, muita palavra de Deus, em nome de Jesus. Queridos, estejam orando, intercedendo, assuma a sua missão, diante da palavra de Deus, na casa de Deus, em nome de Jesus. Não espere outros fazerem, não. Faça, conforme as tuas forças, tudo aquilo que vem das tuas mãos a fazer, em nome de Jesus. Amém? Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer, vai te capacitar, em nome de Jesus. Amém? Pastor Geraldo Souza. Aleluia. À vontade. Obrigado. Aqui? Não? Não queria? Amados, eu creio que nós podemos estar sendo abençoados. É bom. Eu estou pensando em colocar mais gente para pregar também na igreja, porque é bom também, a gente também gosta e sente a necessidade de ser ministrado também. Eu creio que Deus pode estar realmente abençoando a nossa vida. A gente vai estar passando por um momento e geralmente eu não dirijo culto,
E a gente vai estar passando por um momento de oferta e eu queria compartilhar algo. Texto que nós sempre estamos lendo aqui no momento da oferta. E semana passada o irmão chegou para mim e falou algo assim: pastor, eu sei que o pastor não fala, e raramente mesmo eu falo sobre dízimo, oferta, porque às vezes eu não me sinto muito bem de falar sobre isso, justamente porque às vezes a gente tem tanto problema com relação a esse tipo de coisa, abuso de pessoas, às vezes tentando arrancar das pessoas coisas que Deus não pediu. Só que a gente também acaba errando se a gente não ensina aquilo que as Escrituras elas ensinam. Então, eu quero só compartilhar um pouquinho antes desse momento para a gente entender o que é esse momento no culto. E eu só vou ler um texto de Malaquias, todo mundo conhece, eu vou ler esse porque o que a maioria dele não tem só esse texto, tem outros textos. Mas eu vou ler esse a partir do 8 e vou estar explicando um pouquinho o que Malaquias estava dizendo aqui. Tá? Ele diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós da nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Amados, nós estamos estudando o Pentateuco, e a gente vai chegar também lá na frente aqui no livro de Malaquias. Tem gente que acha que Malaquias só fala sobre isso. E não. Malaquias, quando ele escreve o seu livro, ele tem algumas coisas a mais que às vezes não são lidas. E o que ele vai tratar? Malaquias ele vai falar da rejeição do amor de Deus pelo povo. Malaquias ele vai falar sobre o povo não estar honrando a Deus, não só o povo, como também os sacerdócios, aqueles que deveriam estar levando o povo a honrar a Deus. Ele fala sobre isso, a recusa em dar a Deus a honra devida. Malaquias fala do desprezo que havia, não só por parte do povo, mas também do próprio sacerdócio, aqueles que seriam os religiosos, os responsáveis, o desprezo com relação à fidelidade a Deus. Malaquias fala também sobre a questão do povo estar se afastando de Deus pelo fato de não estar sendo fiéis àquilo que Deus tinha determinado. E aí, quando ele chega nesse ponto, por que ele está dizendo isso? Porque na realidade, para a gente entender o que é o dízimo, que é uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas tem problema com isso. Somente quando fala de igreja, a primeira coisa que as pessoas pensam: mas tem que dar dízimo? Não, Deus não colocou isso como algo que nós vamos fazer por obrigação. A primeira pessoa que é registrada na Bíblia que deu o dízimo foi Abraão. E isso antes de ser isso colocado na lei. Tá? E ele fez isso em reconhecimento de que tudo que nós temos pertence a Deus. Posteriormente, Deus ele colocou isso na lei. Por quê? Porque dentre as tribos de Israel, ao invés de Deus pegar o primogênito de cada tribo para realmente servi-lo, ele escolheu uma tribo, a tribo de Levi. E essa tribo ia cuidar da questão religiosa. Eles estavam ministrando ao povo, ele cuidando do povo. Então Deus fez com que essa tribo não recebesse herança em Israel. Eles não receberam terras. Ou seja, as outras tribos tinham a responsabilidade de estar ali sustentando essa tribo, que ela tinha a incumbência de estar ministrando ao povo, né, os preceitos de Deus. E o que acontece? Deus ele estabeleceu o dízimo como algo santo. O dízimo não é um pagamento, o dízimo ele não é mensalidade, o dízimo ele não é despesa. A Bíblia diz que o dízimo ele é santo ao Senhor. Ele é algo sagrado, ele é santo. Quando fala que todas as dízimos são santos, o dízimo é um reconhecimento de que tudo que nós temos pertence a Deus, inclusive a nossa própria vida. Por que Deus estabeleceu o dízimo? Deus não estabeleceu que a pessoa tem que vir e dar tudo que ela tem, como alguns dizem por aí. Ele estabeleceu por ser um Deus justo. Se uma pessoa recebe 1.000, 10% é 100. Se ela recebe 10 mil, 10% é 1.000. Deus faz isso para ser justo, ser proporcional àquilo que cada um recebe. Ninguém deu mais, ninguém deu menos. Todo mundo contribuiu proporcionalmente àquilo que recebeu.
E ele tinha um propósito no Antigo Testamento. O propósito era realmente não só o sustento dos levíticos, mas isso também era usado para ação social. Se você ver lá em Levítico, nós vamos entrar nisso depois. Também era para ajudar que não houvesse pobreza em Israel. Se houvesse pessoas que passassem necessidade, também era usado para isso. E o próprio sacerdócio, eles não recebiam e não davam, eles também tinham, daquilo que eles recebiam, eles também tinham que separar 10% do que eles recebiam, porque eles também tinham que ser fiéis a Deus. E Malaquias está dizendo que isso não está acontecendo. E por causa disso, quando o povo não fazia isso, o que acontecia com a tribo de Levi? Eles tinham que parar do cuidado com o templo, e eles tinham que cuidar das suas vidas, no sentido de trazer o seu sustento. Então eles deixavam de servir no templo e eles iam para as lavouras e tudo mais. E com isso o povo não era instruído na lei de Deus, e o povo se afastava de Deus. Que aconteceu lá em Ageu. E por causa disso é que aconteceu tantos problemas, o povo foi se afastando de Deus, foi para o cativeiro. Aqui eles voltaram do cativeiro e eles estão novamente negligenciando a fidelidade a Deus. E aí Deus fala: vocês estão me roubando. E na realidade eles estão se roubando a si mesmo. Porque quando nós deixamos de ser fiéis a Deus, na realidade, mais do que está roubando a Deus, nós estamos roubando a nós mesmos. Porque Deus falou assim: olha, vocês não estão sendo abençoados, porque vocês não estão sendo fiéis para que eu possa abençoar a vida de vocês. Ou seja, quando eles não eram fiéis, havia o que? Falta ali de condições para que eles mesmos fossem ministrados, se afastavam de Deus, se afastavam dos preceitos de Deus, cada um ia fazendo conforme queria, e consequentemente Deus ele não mandava chuva, Deus ele não mandava bênção, Deus ele não abençoava a nação, aquilo que eles faziam não era abençoado, e eles entravam numa situação de degradação, uma situação de miséria, não só espiritual, como também material. Então, o que era o dízimo, as ofertas? Era uma maneira de reconhecer que aquilo que nós temos pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Por isso que foi instituído. Então, muitas vezes nós lemos, sempre na parte da oferta, sobre esse texto aqui de Malaquias, e às vezes as pessoas pensam que é que Malaquias fala: não, você tem que trazer, pronto. Mas ele está querendo dizer para o povo: olha, gente, o que está acontecendo na nação é que vocês não creem em Deus. Porque quando eles faziam isso, é porque eles não criam que Deus era fiel para prover para a vida deles. E aí o que acontecia? Eles deixavam de receber realmente o cuidado de Deus, porque eles nem ministravam ela, não se voltavam para Deus, se afastavam de Deus, e a nação entrava numa situação de decadência. O templo era negligenciado, aquilo que era determinado em relação à adoração a Deus era negligenciado. Quando eles iam levar ofertas, o que eles ofertavam na época? Do gado. Ofertavam do gado, da lavoura, não havia o dinheiro como nós temos hoje. Só que Deus tinha falado o quê? Você vai e oferta ao Senhor do melhor, porque do melhor você quer receber do Senhor. E aí, por que Malaquias fala? Porque eles iam ofertar, eles ofertavam a ovelha cega, a ovelha coxa, a ovelha aleijada. Eles ofertavam aquilo que não prestava, o que eles tinham, mas eles queriam receber de Deus o melhor. Então, por que Deus se repreende? Porque ele está falando: gente, Deus quer abençoar. Por isso que Deus fala: provai. Por que ele fala? Provai nisso, diz o Senhor, e eu vou abençoar. Se vocês forem fiéis a mim, não era fiel ao pastor, ao sacerdote, era uma questão de fidelidade a Deus. É sobre isso que está falando. O que a gente vê muitas vezes em algumas igrejas acontecendo, amado, não é bíblico. Tá? Esse negócio de falar para a pessoa na casa. A Bíblia não diz que a gente deve fazer isso. A Bíblia fala assim de oferta. A diferença entre dízimos e oferta, você sabe qual é? O dízimo foi estabelecido por Deus. Porcentagem. Para ser justo. A oferta não é Deus que estabelece, sou eu que estabeleço quanto eu acho que eu devo ofertar. Entende? A oferta é voluntária, é do coração. Eu estabeleço. O dízimo Deus estabeleceu. Para que houvesse o quê? Para que houvesse condições de que realmente a obra tivesse continuidade. Deus precisa do nosso dinheiro? Não, meu irmão. Deus não precisa do dinheiro. Acho que é uma das primeiras vezes que eu estou falando isso aqui. O irmão falou: pastor, tem que falar, se o senhor não ensinar. Ele fica meio assim de não falar para não ofender. Eu penso não ofender ninguém. E nem pastor é meio de vida. Não é. Se a igreja entra em dificuldades, você pode ter certeza. A primeira coisa que eu corto sou eu.
por causa da igreja. Tem. Para entender que não é indivíduo. Agora é lógico, apesar de não de realmente Deus não precisar, mas não existe como. A gente precisa comer, precisa pagar aluguel, se a gente vai evangelizar, você tem gasto, tudo tem gasto. Então, o que é a igreja? A igreja somos todos nós. Quando Deus estabeleceu isso em Israel, que todo mundo fizesse isso, era para que não pesasse para ninguém, não pesasse nem para um e nem para outro. E com isso, Deus, ele também abençoava o povo. Era para isso que foi estabelecido, para que houvesse condições de que outros pudessem conhecer a Deus também. É por isso que nós fazemos essa prática. Amém? É isso que Malaquias está falando. Ofertar, dizimar, faz parte da nossa adoração a Deus. Em Israel, como se ia no templo, não se ia de mãos vazias, no sentido de que você sempre dedicava algo a Deus. Você ia adorar, uma das maneiras de adorar era reconhecendo que aquilo que recebemos foi Deus que nos deu. Quando eu estou ofertando o meu dízimo, que não é meu dízimo, é do Senhor, meu amado, estou reconhecendo que Deus é o Senhor da minha vida. E não só isso, você está ali também depositando uma parte da sua vida. Tudo que você ganha, quando você oferta, quando você dizima, você está ofertando parte da sua vida, porque você trabalhou para ganhar aquele dia. Você está ofertando parte da sua vida. E Deus ele usa isso para que outras pessoas também conheçam a Ele. Tem gente que abusa? Tem. Tem gente que talvez age má fé? Tem. Infelizmente, tem. Mas a Bíblia diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Entende? E a gente tem que ter essa consciência. Então, se alguém pergunta, alguém fala, olha, já me perguntaram, teve gente que nem sabia que era o pastor, e ele falou um monte, eu falei assim, então eu sou pastor. Ah, não, mas não é. Eu já me falaram que eu tinha BMW, eu estou até procurando isso, porque se eu tivesse dentro eu ia vender, porque eu já ia pagar algumas coisas também para pagar. Gente, tem gente, como o pastor falou, tem gente que é picareta, tem gente que faz coisa errada, mas esse é o problema dessas pessoas com Deus. Não dá conta disso para Deus. Agora, nós não podemos deixar de crer que vale a pena obedecer a Deus. É verdade. Deus é fiel, irmão. Aleluia. Nós recebemos de Deus muito mais do que aquilo que a gente faz para Deus. É verdade. Muito mais. Aleluia. Não é verdade? Então, entenda que quando os irmãos vêm aqui louvar, e nós também participamos desse momento, esse é o momento de adoração, onde você entrega parte daquilo que você, durante o mês inteiro, trabalhou e tudo mais. Você está entregando parte da sua vida. Você vê. Bem? Vamos orar, buscar em pé, pelo grupo de louvor. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que esteja abençoando, nos dando graça e condições para que a gente tenha para nosso sustento, para nossa família e para abençoar também outras pessoas. Amém? Pai amado, Pai santo, nós queremos louvar a Ti, meu Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai. Porque, meu Deus, sabemos que o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia, Pai. Não tem nos faltado, Pai. Sim, meu Deus, sabemos que temos momentos difíceis, momentos que não são fáceis, Pai. Mas a Tua palavra nos diz que nós teríamos neste mundo aflição, Pai. Mas que nós deveríamos ter bom ânimo, meu Deus, porque temos a garantia de que Jesus Cristo venceu, Pai. Ó Deus, eu peço a Ti também, meu Deus, nos ajuda, Pai, a confiarmos no Senhor, ó Pai. Sabemos, meu Deus, que o nosso sustento, ó Pai, mais do que depender de uma fábrica ou de um emprego, meu Deus, depende do Senhor, ó Pai. Porque é o Senhor que provê, meu Deus, na nossa vida, a saúde, o alimento, ó Pai, o emprego e tudo mais, meu Deus, vem do Senhor, ó Pai. E quando, meu Deus, estamos aqui para Te ofertar, para dizimar, ó Pai, meu Deus, nós estamos reconhecendo, ó Pai, que a nossa vida é Tua. Que o que temos é Teu, meu Deus, e que se nós temos sido abençoados, é porque a Tua mão de graça tem se estendido sobre a nossa vida, Pai. Por isso, meu Deus, recebe o nosso louvor através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, meu Deus, e nos dá graça, Pai, para que realmente, ó Pai, nós venhamos cada dia, Pai, sermos fiéis, não só nisso, Pai, mas em todas as áreas da nossa vida, Pai. Todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor.
agradecer, ó Pai. Nós queremos louvar pelo Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Superabundou nessa noite na nossa vida. Pai, nós somos o Teu corpo, somos a Tua igreja, Senhor, alcançados pela Tua graça e misericórdia. Obrigado pelo cuidado, Senhor. Por tão grande cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Até agora o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado, Senhor. Não merecemos, não merecemos, não merecemos, mas o Senhor decide nos abençoar, o Senhor decide nos abençoar, o Senhor decide nos abençoar, o Senhor decide nos abençoar. Obrigado, Jesus. Obrigado, recebe a nossa gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sabemos que é muito mais do que nós podemos ver com os nossos olhos, meu Pai. É muito mais do que podemos imaginar, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Porque essa bênção nós sabemos que começou há 2000 anos atrás, quando aquele sangue precioso caiu daquela cruz, meu corpo, e tocou, Senhor, aquele chão, meu Pai. Foi ali que começou a tua graça. Quando o Senhor disse: está consumado, está consumado, está consumado. A tua graça superabundou até os nossos dias e nos alcançou, Senhor, nos alcançou. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado, Jesus. E assim como foi obrigado nesta noite, meu Pai, que nós possamos ser um canal, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, para que outros te conheçam, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a igreja diz: amém. Aleluia. Bom, nós vamos passar pelos avisos, bem? Amanhã nós temos culto de missões, todo último domingo nós fazemos culto de missões. Quarta-feira, terça-feira, se tem a terça. Terça-feira vai ter o congresso de louvor ali, no endereço, como é que chama lá? Igreja da japonesa, Life Church, né? Então aí quem quiser ver, acho que deve ter um mapa lá certinho, né? Pode falar com o bombeiro também, tá? Vai ser 4 da tarde? 4 da tarde. Mas tem que ir um pouco antes, se você... Tem que ir antes. Chegar em cima, pessoa, se errar a rota ali... Mas o início vai ser às 4. Mas se você quiser estar um pouco antes, ali tem um local bonito também. Parece que tem um lugar para fazer acampamento, estava comentando com o pastor José. De repente a gente pode até dar uma xeretada lá para ver como é que é, né? E o local parece bem interessante. Quarta-feira nós temos culto de oração às 8h30. Nessa sexta, nesse sábado, a gente não vai estar fazendo o estudo, a gente vai voltar depois do feriado, mas a gente está fazendo toda sexta. E sexta-feira nós vamos ter o churrasco às 10 da manhã. Meu marido, você pode levar visitante, né? E convida, chama, porque também a gente tem um momento que é ministrado. Estou até meio jogando um chaveiro com o pastor José, para vocês são os parecidos aí, né? A gente vai ver, né? Amém? E mais uma vez, dia 26, sábado, culto normal, adoração, domingo também, aquele culto, né? O próximo domingo. Dia 26, a gente não vai estar apresentando, a gente vai estar apresentando Davi. Mas como a gente tinha combinado da igreja de outros, que também está participando junto com a gente, aí como vai ter a feijoada dia 19, então vai ficar para o dia 26, eles vão estar subindo, né? Para a gente estar fazendo o culto junto, e os irmãos estão jogando. A gente pensou em fazer antes, mas o Davi vai estar operando dia 10. E eu não sei, né? Eles falaram que sai no mesmo dia, mas eu não quero estar arriscando, porque ele vai estar, né? Talvez mais enjoado, não sei, né? Porque não é muito enjoado, não, né? Não muito. As partes que eu esqueci é ruim, tá? Tô brincando. E aí nós vamos estar fazendo um culto juntamente com a igreja de Osaka também. Nós vamos estar subindo para cá. E antes de a gente estar orando, continuando no mar, também a gente tem um aviso para estar passando para a igreja. Amém. A paz, irmão. É referente a duas coisinhas. A
primeira, a semana retrasada estivemos falando aqui sobre coletar uma oferta para poder comprar um suplemento de segurança, como lanterna, por se cai a eletricidade, ela liga automaticamente, já tem bateria, os fios para colocar nas portas de vidro, que são as únicas saídas de emergência. Estou repetindo porque tem vários irmãos que não estiveram naquele dia. Extintor também, tem vários itens que estamos precisando, porque sabemos que moramos em um país sísmico, pode acontecer um bichinho em qualquer momento, e realmente nós como igreja estamos despreparados, tanto em implementos como em capacitação. Estamos também pensando em falar com os professores nas aulinhas também, dar uma orientação para o que fazer no momento de acontecer um bichinho, para os pais também, fazer um pequeno treinamento com os seus filhos também, para se acontecer o que eles devem estar fazendo na hora, no momento. Também sobre o extintor, como usar, como manipular o extintor. Tem várias coisas que queremos fazer sobre segurança.